Olá pessoal, nós vamos resolver agora a questão 148 do caderno amarelo de matemática do Enem de 2022, tá? Então a questão diz o seguinte, ó, uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros respectivamente, como apresenta a figura. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa ela decide reduzir esse tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 centímetros. Então agora nós vamos começar a trabalhar com essa ideia. Então ele diz o seguinte, bom, para isso a empresa produzirá esses novos chocolates com as medidas do raio da base em centímetros iguais a... Então vejamos o que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Então existia uma outra embalagem e essa embalagem tinha esse formato de cone, certo? Em que nós tínhamos aí 8 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Ok? Muito bem. Então, isso é a embalagem velha. O que aconteceu? Houve uma redução. Uma redução de quanto? 19% desta embalagem. Então, o que é que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos calcular o volume que ia nessa embalagem velha e depois vamos ver qual será o novo volume. A partir do novo volume, vamos descobrir qual então é o raio que deve ter essa nova embalagem, tá? Então vamos começar aqui pela embalagem velha. Nessa embalagem velha, nós temos uma fórmula do cone, que ele diz que o volume nada mais é do que o raio ao quadrado vezes a altura que vai multiplicar o valor de π. E esse valor nós vamos dividir por 3, certo? Então, o que é que nós já sabemos? Nós sabemos que nós temos o raio dessa embalagem, que é 4, o diâmetro é 8, o raio é 4, e nós temos a altura, nesse caso, que é 10. Outra coisa que nós sabemos e que nós podemos determinar é que o π, nesse caso aqui, nós vamos usar o valor 3. Já vou explicar por que nós vamos usar o valor 3, certo? Então, vamos lá. O volume vai ser igual ao raio, que é 4, elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 10, vezes o π, que é 3. Agora, veja bem, por que eu usei o π igual a 3 e não 3,14? Eu não deixei a letra. Na verdade, se deixar a letra, se deixar o 3,14 ou se deixar o 3, o resultado disso é igual. Como o resultado disso é igual, ou é equivalente, né, eu vou usar o 3. Por que vou usar o 3? Porque eu posso simplificar aqui em cima, ó, esse 3 com esse 3. O que é que sobra? Sobra somente que o volume é igual. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Vezes a altura, que é 10. Então, eu tenho um volume de 160 centímetros cúbicos, certo? Então, esse aqui é o volume velho. No entanto, o que nós vamos calcular agora? Nós vamos verificar que o volume mudou. E esse volume mudou e diminuiu em quanto? Diminuiu em 9%. Mas como que eu vou calcular então esse novo volume? Quero que vocês percebam comigo que esse novo volume, ele é 19% menor. Mas como que eu vou calcular isso? Bom, posso fazer uma regrinha de 3 ou então pensar o seguinte, olha só, se 100% equivale a 1 inteiro, 81%, ou seja, o que restou, o que sobrou de volume, vai ser igual a 0,81, certo?
Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né? Porque eu vou pegar, então, o 160, que é o volume velho, e vou multiplicar pelo 0,81. Só lembrando que esse é o volume novo, aquilo que eu quero saber, tá? Como que eu faço essa multiplicação? Então, vou pegar aqui o 160 e vou multiplicar. Ao invés de multiplicar por 0,81, eu vou multiplicar 81 dividido por 100, que é a mesma coisa, né? Por que que eu fiz isso? Porque aqui eu posso simplificar, ó, esse zero com esse zero. Então, sobra uma conta um pouco mais simples. Então, aqui embaixo existe o número 1, né, uma fração. Como que eu faço a multiplicação? Uma multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, eu vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Eu vou pegar o 16 e vou multiplicar por 81. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1, 6 vezes 8, 48, 8 vezes 1 é 8, mais 4 é 12. Então, ao somar os valores, aqui deu 6, aqui deu 9, aqui deu 2 e aqui deu 1, certo? Então, voltando lá para a nossa continha, esse resultado aqui em cima vai dar 1.296 dividido por 1 vezes 10 é 10. Então, o novo volume será de 129,6 centímetros cúbicos. Vamos guardar essa informação, porque isso aqui vai ser primordial para nós descobrirmos o raio. Beleza? Puxando um pouquinho aqui para cima, então quero que vocês entendam que o volume permanece a mesma continha. O volume é igual ao raio ao quadrado vezes a altura vezes o π, tudo isso dividido por 3, certo? Então, vamos lá. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o valor do raio. Eu sei que a altura permanece a mesma, eu sei que o novo volume é 129,6, certo? E vou considerar o π como sendo 3, porque eu usei na outra fórmula o 3, certo? Então, os volumes aí, usando 3, equivalem. Então, eu tenho 129,6 igual o raio que eu preciso saber ao quadrado, vezes a altura, que é o 10, que continua sendo a mesma altura, vezes o π, que agora eu vou continuar considerando 3. Por que que eu vou considerar sendo 3? Porque, novamente, eu vou poder simplificar esses valores, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Esse 10 aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com 129,6 dividido por 10 igual ao raio ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, o que que acontece aqui? Bom, aqui a gente pode seguir vários caminhos, né? Veja bem o que que eu vou fazer. Então, veja o que nós vamos fazer. 129,6 é equivalente a 1.296 dividido por 100. E vocês já vão entender por que que a gente fez, por que que eu fiz isso aqui, tá? Bom, outra coisa que nós devemos saber é que a operação inversa à potenciação é a raiz, certo? Então, com base nisso, nós vamos agora fazer a outra operação. Veja o que vai acontecer. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada de 1.296 por 100, ok? Então, essa raiz vai ser igual a quanto? Qual é a raiz quadrada? Nós vamos extrair, quando nós estamos extraindo a raiz quadrada de uma fração, nós extraímos a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador independente, né? Então, o raio vai ser igual. Qual a raiz quadrada de 1.296? Qual a raiz quadrada de 1.296? Então, o raio vai ser igual a 36. Qual a raiz quadrada de 100? É 10. Se eu pegar o 36 e dividir por 10,
o raio vai ser igual a 3,6 centímetros, certo? Então, nós vamos agora dar uma olhadinha lá nas nossas respostas e nós vamos ver aqui, ó, que a que mais se aproxima lá é exatamente igual à letra C, 3,60. 3,6 e 3,60 é o mesmo resultado, ok? Então, finalmente aí encontramos o raio que deve ter a nova embalagem. Beleza? Um abraço, espero ter ajudado.